Olá, sejam todos bem-vindos ao CR Cursos. Eu sou a professora Carla e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula sobre resolução de problemas. Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender sobre problemas de MMC. Aqui tem um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Fábio e Cíntia vão ao mesmo restaurante. Fábio a cada 15 dias e Cíntia a cada 18 dias. Se em 10 de outubro ambos estiveram em tal restaurante, então ainda no mesmo ano, outro provável encontro dos dois nesse restaurante ocorrerá em... Bom, primeiro a gente vamos ver como é que vai resolver, só que a gente tem que observar a linguagem do problema. Então, se é um problema de MMC, ele sempre vai ter esse tipo de linguagem, a cada 15 dias, a cada 18 dias, ou em vez de falar a cada 15 dias, ele fala de 18 em 18, de 15 em 15, ou ele fala em intervalos de 18 dias. Ele fala de possíveis encontros, ele fala que vai ocorrer um encontro, que eles vão passar juntos, ou passar juntos novamente. Então, você tem que observar esse tipo de linguagem. Tem um detalhe, nem sempre vai estar em dias, de repente pode estar em meses, anos, minutos, segundos, depende do tipo de problema. Cada problema tem a sua medida, a sua numeração. Agora, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai fazer um MMC do 15 e do 18. Olha lá, você vai fatorar, dividindo sempre por números primos. Nunca pode ser por um outro número, sempre por número primo, 2, 3, 5, 7. Então, 15 dividido por 3, olha, vai dar 5. 18 por 3 vai dar 6. Agora, vamos dividir por 2. Aqui dá 3, e aqui não dá, tem que copiar. Você copia, deixa do jeito que está. Dividindo por 3, aqui dá 1, e aqui você copia, porque não dá para dividir. Divide por 5, aqui dá 1 e 1. No final, você faz a multiplicação dos fatores, e o resultado é 90 dias. Portanto, depois de 90 dias vai ocorrer um próximo encontro, os dois juntos novamente se encontrando após 90 dias. Agora, vamos ver. A data do último encontro, foi dia 10 de outubro. Então, vai ser necessário montar um pequeno calendário para ver, depois que se passa os 90 dias, o que acontece, em que dia que a gente está, que dia que é esse encontro. Então, olha lá, outubro tem 31 dias, novembro 30, dezembro 31, janeiro 31. Então, como a gente está no dia 10 de outubro, você pega 31 dias de outubro, tirando 10, sobram 21 dias para terminar o mês de outubro. Então, o que a gente faz? Pega os 21, soma com o próximo mês e com o próximo mês, olha, já deu 82 dias. Espera aí, mas não são 82, são 90 dias. Então, 90 tirando 82, sobram 8 dias. Esses 8 dias que ainda restam, de onde eu tiro? Eu tiro do próximo mês, que é o mês de janeiro. Ou seja, hoje, o dia do próximo encontro é dia 8 de janeiro. É um problema simples, não tem segredo nenhum. Basta descobrir que a linguagem dele é uma linguagem de MMC. Vamos para o segundo problema. A verificação do funcionamento de 3 sistemas de segurança é feita periodicamente. O do tipo A cada 2 horas e meia, o do tipo B a cada 4 horas e o do tipo C a cada 6 horas. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se em 15 do 8, às 10 horas, os 3 sistemas foram verificados, uma outra coincidência no horário de verificação vai ocorrer em... Bom, vamos ver então como é que fica a resolução do exercício. Primeiro, você vai ter que arrumar, porque ele diz que são 2 horas e 30, 4 horas, 6 horas. Eu não posso pegar intervalo quebrado, então eu vou transformar tudo em minuto. 2 horas e 30 vai dar 150 minutos, 4 horas dá 240 minutos e 6 horas dá 360 minutos. Agora, a gente vai fazer o MMC desses 3 números. Então, olha lá, você vai dividir pelos números primos, sempre pelos números primos, não pode ser outro tipo de número. Então, ó, divide por 5, dá 48, 30, 72, por 3, 16, 10, 24, por 3 de novo, vai dar 16, 5 e 8. Agora, pelo 2, aqui vai dar 4, aqui não dá, tem que copiar, e aqui dá 8. Por 2 de novo, aqui dá 4, ó, o 5 copia, e o 2, 4 por 2 dá 2. Por 2, aqui dá 2, aqui copia, e aqui dá 1.
E por último, por 2 novamente, aqui dá 1, ó, 5 e 1. Sobrou 5, divide pelo 5 e vai dar 1 e 1 e termina o MMC. Se você fizer a multiplicação dos fatores, vai dar 3.600 minutos. Só que por aqui ainda não dá para chegar na resposta final. Então, como deu 3.600 minutos, primeiro você vai dividir por 60 e vai descobrir que isso daí se refere a 60 horas. 60 horas. Mas isso ainda não basta para a gente acrescentar, porque a última verificação foi no dia 15, do 8 às 10 horas. Quer dizer, eu vou ter que acrescentar alguns dias aqui e algumas horas aqui. Então, eu preciso pegar essas 60 horas e ver quantos dias que isso dá. Olha, se você dividir por 24, vai dar 2 dias, então sobram 12 horas. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar, vou pegar o meu dia 15, vou acrescentar 2 dias, que deu aqui, ou seja, vai ser no dia 17, o próximo acontecimento, e eu tinha lá as 10 horas, mais 12 horas que sobraram, então vai dar 22 horas. Então, a próxima verificação vai ser 17 do 8 às 22 horas. Então, você vê que não basta somente fazer o MMC, você tem que saber o que você tem que, depois que você fez, como é que você tem que fazer? Você tem que transformar em dia, em hora, em minutos, em anos, para poder chegar no resultado do exercício. Então, tem que pensar, tem que ir um pouco além de simplesmente resolver o exercício. Vamos ver agora um outro tipo de problema, um problema de MDC. Esse já é diferente daquele, é um outro tipo de escrita, um outro tipo de linguagem. 3 peças de tecidos iguais possuem, respectivamente, 48, 60 e 72 metros. Então, elas precisam ser cortadas em pedaços iguais, o maior tamanho possível. O tamanho de cada pedaço, o número de pedaços é o que eu quero saber. Então, vamos ver como é que se faz. Bom, pelo que está escrito ali, já não é de MMC, já é um outro tipo de problema. Vamos ver como que fica a linguagem desse problema de MDC. Olha o que ele diz. Vamos cortar, espalhar, dividir. É sempre assim que ele deve escrever num problema de MDC. Ele sempre fala que é em partes iguais ou partes do mesmo tamanho. Ele fala que é o maior possível ou o menor possível. Ele fala que não pode haver espaços vazios, não pode haver brechas. Então, quer dizer, é uma linguagem diferente. Enquanto que a outra fala de 3 em 3, de 4 em 4, ela fala de encontro. Aqui não, ela fala em cortar, espalhar, mesmo tamanho, o maior possível. Então, é bem diferente daquele lá. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o MDC desses 3 números. Agora, tem um detalhe. O MDC não é como o MMC. Para você dividir aqui, você só pode fazer se todos forem divisores do mesmo número. Então, dividir todos pelo mesmo número. Se não for possível, então você vai terminar a divisão. Então, aqui, 48 por 2 dá 24, aqui dá 30, aqui dá 36. Agora, todo mundo aqui ainda dá por 2? Dá. Então, eu vou dividir, deu 12, 15, 18. E agora, todos dão por 2? Não. Mas dá por 3, então vamos dividir por 3. Vai dar 4, 5 e 6. Olha, agora acabou. Porque o 4, 5 e 6 são divisores de números diferentes. Todos tinham que ser divisores do mesmo número. Então, não posso fazer por um mesmo número. Então, o que eu faço? Eu paro aqui em cima. Aqui em cima, faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 metros é o MDC. Então, nesse caso, o tamanho de cada pedaço são 12 metros, né? Que eu coloquei centímetros, mas é metros. E o número de pedaços? Olha só, se você pegar o 48 e dividir de 12 em 12, vai dar 4 pedaços. Se você pegar o 60 e dividir de 12 em 12, vai dar 5 pedaços. E o 72 de 12 em 12 dá 6 pedaços. Ou seja, os pedaços estão aqui embaixo, ó. Basta somar 4 mais 5 mais 6, são 15 pedaços. O problema de MDC sempre é assim. Essa parte de baixo aqui vão aparecer os pedaços, as equipes, os times, os fascículos, as árvores. Depende do que o problema quiser. Ele quer repartir em caixas, em pastas. Sempre aqui o resto vai ser a pasta, a caixa, né, a equipe, o time, dependendo do que for o problema. Então, é sempre seguindo esse mesmo critério, você vai sempre achar o que você precisa aqui no resto do exercício. Certo? Não é difícil, é muito simples. Vamos pegar um outro exemplo para vocês fixarem melhor. Olha, eu preciso colocar árvores num terreno. Vou colocar quer dizer, vou espalhar, né? Vou dividir as árvores no terreno. Olha um detalhe, o terreno é retangular. De 104 por 56.
Sendo que colocarei uma árvore em cada canto, tá? Plantando o máximo de árvores possível, ó, o máximo possível. E com a maior distância possível entre elas, tá bom? Quantas árvores eu vou poder plantar? Tudo bem. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o MDC. Então, a gente fez aqui o MDC, tal. Olha, sobrou 13, 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Deu 8 metros, que é o espaço entre as árvores. E pelo critério que eu acabei de ensinar para vocês, bom, então o que eu teria que colocar aqui? 13 mais 7, mas aqui são as árvores. Não, olha, tá errado. Esse não é o valor da árvore. Por quê? Porque você não observou que a figura é um retângulo. Então, se aqui vale 104, aqui vale 56, no espaço 56 cabe 7 árvores. E aqui cabe 7 árvores, aqui cabe 13 e aqui cabe 13. 13 mais 13 mais 7 mais 7. 40 árvores. Pegadinha, né? Então, precisa tomar cuidado. Não basta saber, tem que procurar verificar os detalhes, né? As artimanhas do exercício, as pegadinhas. Tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Então, por enquanto, essa é a nossa primeira aula, está encerrada. E vocês nos aguardem que a segunda aula vem aí.